Boa noite, senhores. Estamos conectados? Me ouvem bem? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber se os senhores têm alguma dúvida sobre a matéria que nós discutimos no último encontro. Pois não, Ana Vitória? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Não é bem uma dúvida, mas eu queria que você repetisse bem por cima os conceitos das cláusulas CIF e FOB, porque eu acho que eu confundi as duas. Ah, claro, com o maior prazer, com o maior prazer. Nós estávamos a discutir no último encontro os acessórios do preço, né? E eu mencionei esses dois incoterms, que são adotados no comércio internacional e que foram trasladados, inclusive, para o comércio interno. A cláusula CIF, Costs, Insurance and Freight, quer dizer, significa que os custos com seguro e frete vão correr por conta do alienante, do vendedor. Né? Então, o vendedor tem que entregar ao comprador o bem no domicílio do comprador. As despesas com transporte, seguro, vão correr por conta do vendedor, do alienante. Já quando a compra e venda, seja ela internacional ou nacional, é celebrada com a cláusula FOB, que significa Free on Board, o alienante e o vendedor, ele disponibiliza a mercadoria livre a bordo. Então, cabe ao adquirente, ao comprador, as despesas com transporte, ou frete, com seguro. Então, por exemplo, imagine uma compra e venda internacional em que foi celebrada a cláusula FOB, e é curioso, Ana Vitória, que isso foi trasladado de uma forma tão intensa para o comércio interno, que nas notas fiscais normalmente se especificam essas cláusulas, esses incoterms, né? CIF e FOB, nota fiscal de transação interna de um caminhão transportando combustível, por exemplo. E a lógica é a mesma. Então, numa compra e venda internacional, numa exportação, se o alienante, o exportador brasileiro, celebra um contrato free on board, a cláusula FOB, o transporte se dará por via marítima, aí o navio afunda, quem é que vai ficar com prejuízo? Só para ver se os senhores entenderam. Hein? Na FOB, Na FOB. o adquirente. O adquirente. Um posto de gasolina contrata a aquisição de combustíveis de uma distribuidora com a cláusula CIF. O caminhão que transportava, isso vale para cigarro, vale para combustível, qualquer carga, cláusula CIF. No trajeto, o caminhão que transportava a mercadoria, seja combustível, cigarro, esse caminhão é roubado. Quem é que vai ficar com prejuízo? Alienante? O alienante. Compreendeu agora, Ana Vitória? Sim, certinho. Muito obrigada, professor. E aí, essas cláusulas, elas são negociáveis? Então, Claro, claro. Cada compra e venda é celebrada de uma forma. certo. Aí você disse que geralmente vem na nota, né? E que as pessoas não comentam muito. Mas isso é a prova de como foi celebrado o contrato. Né? Por questões até de rapidez do comércio interno, você lançou aquela cláusulazinha lá na nota fiscal, é um comprovante de como essa compra e venda foi celebrada. Isso tem muita interferência na questão dos riscos, que nós vamos até trabalhar um pouquinho melhor daqui a pouco. Agora, o ideal é que isso fique discriminado em vernáculo, em língua portuguesa, num contrato escrito. Mas não é assim que se dá a grande maioria das transações internas. Né? Tudo se dá hoje eletronicamente, a nota fiscal é eletrônica, o contrato é telemático. Então,
na hora que acontece um problema, esses meios de prova são válidos. A simples expressão, a CIF ou FOB, numa notinha fiscal eletrônica, vai ser determinante de quem vai suportar o risco. Mas o ideal é que isso conste em português, no contrato, escrito. Só que a rapidez das transações negociais hoje em dia ou seja, é válida essa menção na nota fiscal. Presume-se, se foi mencionada a cláusula CIF ou cláusula FOB, presume-se que essa cláusula foi adotada por ambas as partes. Ficou claro, Ana Laura? Ana Vitória. Ana Laura é minha filha. Ficou sim. Obrigada, professor. É sempre bom que os senhores perguntem, porque é uma oportunidade que o professor tem, às vezes, de descer um pouco mais a miúde, de esclarecer. É sempre relevante. Mais alguma dúvida, senhores? Mais algum comentário que vocês gostariam sobre a matéria vista no último encontro? Podemos prosseguir? Senhores, hoje nós vamos tratar de um tema bastante, eu não diria espinhoso, porque dá uma noção pejorativa. É um tema polêmico. E a polêmica permeia a ciência do direito, e essa é uma das belezas da nossa ciência, como de qualquer outra. Né? Como de qualquer outra. A incerteza, numa linguagem que um aluno me indicou, eu acho que o Calil, mas eu acho que ele é do Empresarial 1, um cisne negro, né? Um evento raro. Isso é que traz a evolução e a beleza para a ciência. Então, é um assunto recheado de problematizações, é um assunto muito interessante. Para introduzir, eu não vou falar aqui da capacidade genérica para a celebração de negócios jurídicos, que os senhores já estudaram em Direito Civil 1, salvo engano, acho que no Direito Civil 1. Mas existe, senhores, o que a doutrina designa como capacidade específica para a celebração de determinados atos ou negócios jurídicos, ou de legitimação específica, que, na verdade, o que nós estamos aqui a debater são algumas restrições à capacidade da celebração do contrato de compra e venda. Quando se fala em restrições à capacidade genérica, é melhor dizer de forma mais direta, é que há restrições, melhor do que estar chamando de legitimação específica, falar que nós vamos tratar de algumas restrições legalmente impostas à liberdade, em determinadas situações, das partes celebrarem o contrato de compra e venda. É disso que nós vamos tratar. E a primeira restrição, e que talvez mereça uma aula inteira para a sua análise, porque ela é muito rica de detalhes, de polêmicas, é a venda a descendente. Esse tema realmente é muito interessante. Vejam bem, o Código Civil de 16, no artigo 1132, dizia que os ascendentes não podiam vender aos descendentes sem que os outros descendentes consentissem. Então, dava uma aparência de que uma venda de um ascendente a um descendente sem o consentimento dos demais seria um caso de nulidade, havia uma celeuma doutrinária a respeito disso, mas nesse ponto, o Código Civil de 2002, ele clarificou essa discussão ao estabelecer no artigo 496 que o caso é de anulabilidade. Então, diz o artigo 496, algo assim, é anulável a venda
de ascendente a descendente, salvo, né, se os outros descendentes consentirem, e também foi acrescentado mais uma restrição. Então, a venda de ascendente a descendente depende do consentimento dos demais descendentes e também do cônjuge do alienante. Uma linguagem mais simplificada, a pessoa casada que quiser alienar aos seus descendentes vai ter uma restrição à sua capacidade genérica de celebrar o contrato de compra e venda. A pessoa casada que quiser vender a um descendente e que tiver mais de um descendente, vai necessitar, portanto, do consentimento do cônjuge e também dos demais descendentes, sob pena de anulabilidade. É isso o que diz a norma. E se os senhores pegarem aí o parágrafo único do artigo 496, os senhores talvez tenham uma dificuldade de compreensão, é porque houve aqui um pequeno problema. Mas, veja, o parágrafo único do 496, ele diz assim: em ambos os casos, isso começa assim, quer dizer, meu Deus. Isso. Começa assim: em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória. O início do parágrafo único ele não tem muito sentido, porque. Aí eu vou explicar o porquê. Porque na proposta original, seria anulável a compra e venda tanto de ascendente para descendente, quanto de descendente para ascendente. Só que a compra e venda de descendente para ascendente foi suprimida do texto. E esqueceram de fazer de adequar a redação do parágrafo único. Não tem mais em ambos os casos. A restrição que há é a venda de ascendente a descendente. A venda de descendente a descendente acabou não sendo aprovada na redação final do Código Civil de 2002. Então, é só para... Risquem esse em ambos os casos aí, que só serve para causar confusão. Bom, aí surge uma primeira questão que já é uma questão controvertida. Vejam, a pessoa casada que tem 2 herdeiros, quer vender para um, tem 2 filhos, quer vender para um dos filhos, vai depender da anuência do outro filho e da esposa. Aprenderam isso? Aí já pode surgir um primeiro questionamento. E a pessoa que vive em união estável? Vai depender também da anuência do companheiro ou da companheira? Esse é um tema delicado. Por quê? Veja, há um princípio básico de hermenêutica, segundo o qual uma norma restritiva de direitos não pode ter interpretação ampliativa ou extensiva. Lembram-se disso? Então, mas vamos lá. Então, em princípio, nós poderíamos concluir que não seria necessário o consentimento do companheiro ou da companheira. Porque
A lei fala que é necessário o consentimento do cônjuge. Casamento é diferente de união estável. Só que eu devo registrar, né, o direito das famílias, o direito das sucessões, ele tem passado recentemente, por vários avanços em alguns casos, né, por várias mudanças. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o companheiro tem que ter o mesmo tratamento, o companheiro ou a companheira tem que ter o mesmo tratamento sucessório dispensado ao cônjuge. E que as normas que estabelecem diferenças sucessórias entre cônjuges e companheiros seriam inconstitucionais. Aí, senhores, vejam, por que é que o novo Código Civil exige, diferentemente do Código Civil de 16, o consentimento do cônjuge? Porque o novo Código Civil tornou também o cônjuge herdeiro necessário e concorrente com os filhos. Estou falando grego, estão compreendendo? Eu sei que os senhores não viram direito das sucessões ainda. Por favor, me interrompem. Os senhores estão compreendendo? Bem, senhores? Fiquem à vontade, por favor, para perguntar a qualquer hora, como eu sempre digo, dúvida da congestão, indigestão. Então, veja, no Código Civil 16, só havia necessidade de consentimento dos demais herdeiros, não do cônjuge. No Código Civil de 2002, há necessidade do consentimento do cônjuge e dos herdeiros, porque o cônjuge se tornou, no Código Civil de 2002, herdeiro necessário e concorrente com os filhos. Então, veja, se a ratio legis de se exigir o consentimento do cônjuge é porque o cônjuge é herdeiro, se o Supremo Tribunal sinalizou que tratar desigualmente cônjuges e companheiros em relação à sucessão seria inconstitucional, nós podemos pressagiar, mas aqui é exercício de futurologia, que talvez o Supremo Tribunal Federal passe a exigir a anuência também dos companheiros, né, para a venda a descendentes. Então, notaram que é um tema delicado? Então, se a pessoa se casa ou vive em união estável, ela vai depender do consentimento do cônjuge, com certeza, está claro na norma do artigo 496, mas, quiçá, até do companheiro. E agora, gente, me vieram à memória duas coisas interessantes. Professora Lúcia Massara, não, Ana Vitória. Está difícil de enxergar. Se puder manifestar por áudio, eu agradeceria. Então, o que a lei exige, por enquanto, é o consentimento do cônjuge do alienante, que é diferente do companheiro ou companheira do alienante. Me veio agora à memória, gente, fazer Professor, pois não? Vamos lá. antes de você avançar, sobre o parágrafo único, que você explicou que em ambos os casos não faz mais sentido, por que eles resolveram tirar, ao contrário, a de descendente para ascendente? Porque ascendente não raramente ascendente herda de descendente. É um fato. Ainda assim, se a gente for observar o tipo de
de comunhão de bens, enfim, às vezes ele vai ter que precisar da anuência de qualquer jeito, né? Só não Sim. vai dos demais herdeiros, que aí não vai ser o caso. Não, depende, exato. Só vai dispensar no regime da separação obrigatória. Os regimes mais utilizados, que são da comunhão parcial e da comunhão universal, exige-se. Eu vi que alguém mais gostaria de começou a se manifestar. Eu respondi seu questionamento, Ana Vitória? Sim, obrigada. Se alguém mais quiser se manifestar, por favor, fiquem à vontade. Esse tema é delicado, nós temos que tratar com delicadeza, porque o tema é delicado. Professor, a questão aí. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui questionando aqui comigo, mas a questão de. Já que é diferente a situação do cônjuge para o companheiro, companheira aí. O cônjuge, a gente sabe que está definido ali, se é por casamento com comunhão parcial de bens, com comunhão universal de bens, que é com separação total de bens, isso aí tudo bem. Agora, a diferença entre o cônjuge e o companheiro é exatamente essa, de não estar definido, por causa da condição de não casados, qual o regime de comunhão de bens. Essa é a diferença? E não. Aí, qual que é a situação que aplica, então, ao companheiro-companheira? O que aplica a ele? Não, é parecido. Em relação a regime, hoje é muito parecido com os regimes de casamento. Né? Porque se não houver eleição do regime convencional, por exemplo, da separação total, isso tanto na união estável quanto no casamento, presume-se, o regime legal, que é dispositivo, é o regime da comunhão parcial no casamento, que é muito parecido com o da união estável. Né? Presume-se que, havendo união estável, o patrimônio que foi adquirido após a união estável, ele é comum, igual ao regime da comunhão parcial. Então, respondi seu questionamento, Mário? Não, é assim, o que não ficou claro para mim é assim, a questão das sucessões, a gente estava falando de sucessões, ele se for para vender um bem, tem que ter a anuência do cônjuge. Assim, agora, com respeito ao companheiro, é diferente, mas aí você não explicou qual a diferença em si, para que eu precise de pedir a anuência do companheiro, companheira ou não. Veja, aí é que está. A lei não exige. O artigo 496 não exige a anuência do companheiro. Eu só estou noticiando aqui que há uma tendência já manifestada pelo Supremo Tribunal Federal de entender que as normas que diferenciam companheiros e cônjuges em relação à sucessão, elas são inconstitucionais. Então, isso pode, no futuro, desbordar na exigência da anuência do companheiro, porque o companheiro também é herdeiro, companheiro ou companheira. Essa questão, Mário, eu tive um caso, talvez eu elucide, claro, tem que tirar, nesse caso, porque isso aí tinha segredo de justiça? Não, acho que não tinha segredo. Mas mesmo assim, são pessoas físicas. Um caso muito interessante, em Patos de Minas, um casal que viveu em união estável por 40 anos, e o companheiro tinha um patrimônio enorme, coisa de 100 milhões de reais. Um patrimônio assim, uou! E, bom, foi o primeiro caso em que eu discuti e eu defendi a inconstitucionalidade desta diferença sucessória entre cônjuges e companheiros. A matéria ainda não estava pacificada. Porque, pelo Código Civil, o companheiro herda menos do que o cônjuge. Eu falei, mas qual a razão dessa antinomia? E até obtive êxito em segundo grau de jurisdição. Ou seja, é engraçado, esse caso foi muito curioso.
A minha cliente perdeu empates em primeiro grau de jurisdição e, em grau de apelação, foi afirmada a união estável e que o percentual dela enquanto companheira deveria ser o mesmo do cônjuge, que tratar desigualmente os percentuais da herança era um caso delicado, porque o companheiro morreu, mas ele tinha... A mãe do companheiro estava viva, que é uma coisa que não acontece com frequência, né? Então, iria dar uma diferença brutal, né? Ou a minha cliente ia ficar com 66%, de acordo com o que dispõe o Código Civil, ou com 75%. Era uma diferença considerável. Um patrimônio de 100 milhões de reais, imaginem. E esse caso aconteceu antes do Supremo pacificar a questão. Na época, eu pesquisei o posicionamento de todos os tribunais brasileiros, vi que a tendência, inclusive do Tribunal Mineiro, era dizer que seria inconstitucional essa diferenciação, mas não estava definido. Foi recentemente que essa questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou até ver se eu tenho o número do... Peraí. Vejam, o recurso extraordinário 878-694. Foi por maioria de votos, um recurso relatado pelo ministro Roberto Barroso. Isso foi decidido com repercussão geral. Então, agora, vale para todos os casos. Então, o que eu quero dizer? Não é bem a hipótese versada no artigo 496, mas o Supremo já indicou uma tendência a considerar artigos do Código Civil que tratam diferenciadamente cônjuges e companheiros no direito das sucessões, que isso seria inconstitucional. Pode vir a ser, aí é exercício de futurologia, que o Supremo entenda também que, já que o companheiro é herdeiro, da mesma forma que o cônjuge, que é inconstitucional essa discriminação, que também seria necessária a anuência do companheiro na venda a descendentes. Eu te confesso que eu tenho aí, eu teria algumas objeções. A primeira delas é essa questão hermenêutica. Porque uma coisa seria a discriminação que foi abordada pelo Supremo Tribunal Federal, foi no caso de direito sucessório, como esse da minha cliente lá, de uma cidade próxima, aqui em Patos de Minas. Essa questão da necessidade da anuência do cônjuge, do companheiro, ainda não chegou ao Supremo. O Supremo se manifestou isso em matéria sucessória. Aqui nós estamos tratando de direito de família e de direito dos contratos. Prima facie, eu andei lendo muito, inclusive eu patrocinei um caso sobre esse, que terminou recentemente com acordo. A minha posição, diríamos, doutrinária, se é que eu posso ter essa presunção, é que seria longe demais igualar para todos os efeitos, inclusive contratuais, e para todos os efeitos do direito de família, cônjuge e companheiro, quando a própria Constituição estabeleceu que são institutos diferentes. Mas eu devo registrar que houve essa tendência aí do Supremo entender inconstitucional a diferenciação entre cônjuges e companheiros para fins sucessórios. Eu entendo que não seria exigível a anuência do companheiro, porque a lei é taxativa. Ela fala em anuência do cônjuge. Mas
Não me surpreenderá no futuro se o Supremo disser: como cônjuges e companheiros foram igualados para fins sucessórios, qualquer discriminação infraconstitucional, por norma infraconstitucional, macula a Constituição, então será necessária, doravante, a anuência de companheiros na venda de ascendente a descendente. O número do recurso, Ana Vitória, é o recurso extraordinário 878-694. Isso mesmo, 878. Esse acho que eu até guardei de cabeça, porque eu mencionava ele em tantas discussões, negociações com o outro lado, lá da família e tal. É isso mesmo, 878-694. Conseguiram anotar aí? Por nada. Agora, vejam, é uma questão delicada, uma questão bastante intrincada. Compreendeu melhor agora, Mário? Sim, compreendi, sim, professor. É só por falta de lei, né, por falta de legislação, a gente fica aí numa insegurança jurídica tremenda, dependendo aí da jurisprudência ou de qualquer ação aí que venha advir do STF, uma vez que não temos legislação. A legislação é incompleta. A primeira vez que você modernizou as palavras, pois não? Pois não? Talvez incompleta, não. Ela é completa para uma época. Nós mudamos de época. Hoje, o casamento ou não casamento é a mesma coisa, entre aspas, né? Legalmente, o casamento é uma coisa, mas o ser companheiro ou companheira, juntou as escovas, agora já é tido como casado. E aí, então, leva-se a sujeição de que, vamos dizer assim, que seja para efeitos sucessórios, seria esse companheiro seria casados, não legalmente, mas seriam considerados como comunhão parcial de bens. Eles, sendo companheiros não casados, levaria-se em conta a comunhão parcial de bens. É isso? Não, mas isso está no Código Civil. Está no Código Civil. Sendo companheiros, está no Código Civil. Sendo companheiros não casados, leva-se em conta, para efeitos sucessórios, que seria a comunhão parcial de bens. Mais ou menos isso. Por isso que se o companheiro quiser, da mesma forma que os nubentes, se os nubentes quiserem estabelecer um regime patrimonial diferente da comunhão parcial, entre aspas, os nubentes terão que fazer um pacto antinupcial por escritura pública e os companheiros poderão celebrar um contrato de união estável, regulando as relações patrimoniais. Ficou mais claro? Ficou. Então, fica a questão de que, futuramente, já que não está essa questão de compra e venda, ter a anuência do companheiro ou companheira, mas fica, então, vamos dizer assim, dependendo do que o STF acha, porque já que não há disposição legal para isso, de que seria obrigada a, vamos dizer assim, se essa outorga conjugal, ela pode sim ser considerada pelo STF. Em que caso? No caso de não casado, teria então um regime parcial de bens, por isso ele não poderia ter vendido sem anuência do cônjuge. Seria isso? Não, mais por questões sucessórias. Porque qual foi a razão de se exigir no novo código a anuência do cônjuge? Porque ele foi tornado herdeiro concorrente. Não é? E se o Supremo Tribunal Federal falou que não se pode distinguir na sucessão cônjuge de companheiro, pode ser que o Supremo decida, olha, esse artigo 496
ele é inconstitucional, será exigível. Aí teria que ter uma modulação, a meu ver. Eu não concordo, né? Não é a minha opinião pessoal. Mas pode acontecer, porque o Supremo sinalizou nesse sentido. E, aliás, você fez uma colocação que me lembrou de uma brilhante professora que eu tive no FMG, a professora Lúcia Massara, que foi minha professora de direito de famílias e de direito das sucessões. Uma brilhante, uma das melhores advogadas nessa área de direito de família e sucessões do Brasil, não só de Belo Horizonte, extremamente capacitada. Eu me lembro, já naquela época, eu era estudante de direito ainda, a Constituição havia acabado de entrar em vigor. Eu me lembro dela dizer em sala de aula: eu ando preocupada, esse negócio de ficar o direito civil metendo o bedelho demais nas relações afetivas, isso vai criar uma confusão generalizada. E criou, Mário. Criou. Inclusive, assim, eu tenho uma admiração tão profunda pela professora Lúcia Massara, vamos me permitir fazer um parêntese, mas que tem a ver com a matéria que estamos aqui a discutir. A professora Lúcia, há muito tempo atrás, há 25 anos, quando ninguém falava de planejamento sucessório, eu dei um parecer, fiz um planejamento sucessório para um cliente, amigo, que já até faleceu recentemente, um empresário muito abastado, mas eu fiz com uma condição. Falei: eu te dou o parecer, nós vamos iniciar o seu planejamento sucessório, só que eu vou dar um parecer escrito, eu vou levar para a minha professora Lúcia Massara para que ela corrija. Aí coloquei essa questão, esse empresário pagou a passagem de avião, fiz questão, pagou a consulta da professora Lúcia, né? E porque eu só iria dar esse parecer respaldado pela minha professora de Direito de Famílias e Sucessões. Ela leu o parecer, concordou, falando: agora nós vamos começar a fazer seu planejamento sucessório. Veja a admiração que eu tenho por essa professora. E, curiosamente, nesse litígio que eu mencionei, esse litígio gigante lá, que envolvia a questão de união estável, a advogada da família do companheiro falecido foi a professora Lúcia Massara. Então, foi assim, uma honra para mim ter oportunidade de ser ex-adverso da professora Lúcia, né? E, assim, aquela elegância nas petições, na audiência, e eu sempre com total respeito por uma brilhante professora, uma lide difícil, uma lide complicada. O Supremo ainda não tinha se manifestado sobre a inconstitucionalidade, ou seja, a minha tese. Né? Foi um litígio maravilhoso, Né? Agora, se vamos aprofundar essa questão sucessória com um grande professor aqui da UFO, que é o professor Gustavo Velasco, brilhante, está lá no mesmo escritório que eu, é fantástico. Né? Eu até conversava com ele outro dia no café, se ele tem esse hábito de enviar aos alunos, né, de Direito de Família e Sucessões as peças processuais para os alunos verem como é que são essas discussões no foro. Ele falou: Combá, mas na minha área é complicado, porque quase tudo é em segredo de justiça. Né? Mais direito de família. Sucessório, não. Direito sucessório, nem tanto. Né? Mas esses litígios... Então, ele disse que não tem muito esse hábito. Eu falei: pega um caso meu, tira o nome das partes, o que não envolva só sucessões, mas se bem que esse caso envolvia união estável. Mas eu posso filtrar mais ainda, não só tirar os nomes das partes, como eu tenho feito, eu dou uma embaralhada na lide e posso passar uma briga aí a respeito desses direitos sucessórios, ou seja, a inconstitucionalidade dessa diferenciação entre cônjuges e companheiros para fins sucessórios. Porque tem... São áreas interessantes. Eu não patrocino causas
que envolvam, vamos dizer, questões puramente assim, de direito de família, questão de guarda de menores, questão de... Isso aí, eu sinceramente, eu não tenho, sei lá, eu não diria estômago, talvez não tenha a estrutura emocional para patrocinar. Eu me lembro, quando eu fui... Gente, estou lembrando isso deve ter sido há 20... Seguramente, eu tenho 30 anos de formado, tem uns 25 anos, quando eu fui levar esse parecer para a professora Lúcia. E eu sempre falo, professora, eu não gosto muito dessa área, sucessões até vai lá, mas família, propriamente dita, esses litígios, o casal separa, fica doido, os filhos sofrem. Aí eu brinquei com a professora Lúcia, falei, professora, eu admiro muito. Tanto ela foi advogada do meu pai, quando meu pai se separou da segunda mulher, não da minha mãe. E eu falei, ainda mais quando envolve menor, eu não sei como é. Eu brinquei com ela. A senhora, a gente usava esses termos, talvez soem machistas hoje, mas na época era comum. Eu falei, professora, a senhora é muito mais macha do que eu, né? Porque advogar nessa área deve ser sofrido, dolorido. Para o combate. Eu atendi ontem uma moça que chegou aqui com um filho e queria que eu fizesse uma ação de reconhecimento de paternidade. E o pai é o pai dela, é o avô da criança. Aí eu fiz essa cara de... Ela falou, Rombá, não pode fazer essa cara não, você tem que ficar impassível. Já imaginaram uma situação? Entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade contra o pai da mulher, ou seja, o avô da criança. Eu não daria conta de patrocinar um litígio desses, sabe? A vida já é tão complicada. Poxa vida, então assim, eu brinco que quem advoga nessa área, o Velasco me conta cada caso que eu falo assim, meu Deus do céu, né? Nós brincamos outro dia, falamos, mas esse casal não está precisando, não é de advogado, não, de psiquiatra. É uma área difícil. O advogado tem que ter um estofo emocional, não só jurídico, mas emocional, um estofo emocional muito grande. Vocês já imaginaram? Cada coisa que... E aí as partes ficam malucas e começam a inventar. E um fala que batia, molestava sexualmente, e vai virando uma loucura, vira uma tragédia grega, vira uma coisa edipiana. Mas seria, claro, dentro das minhas limitações cognitivas. Um caso bem emblemático aí, um caso bem emblemático na questão de sucessões, para a gente até acompanhar e entender melhor, é a questão do Gugu Liberato e da companheira dele, né? Que ela uma situação bem complicada que ainda não se definiu. A questão da sucessão, da herança do Gugu Liberato em relação a essa companheira, né? Parece que há discussões até a respeito se há ou não, se havia ou não união estável. Parece que ela gerou 2 filhos dele, não é isso? Porque só tem informação de mídia. Eu também, mas ela gerou 2 filhos dele e ele parece que ele tinha uma vida conjugal com ela alega que tinha, mas ao mesmo tempo existem outras situações aí que os próprios filhos são contra ela, de deixar a herança para parte da herança para ela. Então, é um negócio complicadíssimo. Filhos são contra que parte da herança fique para a mãe? São. E aí tem a família do Gugu e ainda apareceu, acho, um possível companheiro do Gugu também querendo uma parte. Meu Deus do céu. Por isso que eu recomendo, né, para toda pessoa que tiver condição temporal de fazer isso, faça partilha em vida, faça o planejamento sucessório. Né, porque ninguém espera que vai morrer, mas nós somos efêmeros. É muito melhor resolver tudo em vida do que deixar para os herdeiros depois litigarem. Vira uma loucura, senhores. Vira uma loucura. Bom, vamos... Mas, professor, essa área de sucessões,
é a mais bem-sucedida para advogado. É o que está em voga hoje no mercado, essa questão de sucessões. Inclusive até mesmo formação de holdings e sucessões. É o que está em voga, é o que dá dinheiro hoje para advogado, é isso aí. Eu já ganhei um bom dinheiro fazendo isso também. E eu fui um dos pioneiros. Eu fazia isso quando ninguém, sabe? Eu já fiz isso há 25 anos atrás. Ninguém, não havia livro, não havia nada. Claro, sempre. Senhores, eu até mandei para os senhores uma holding, não mandei? Foi feita para fins de planejamento sucessório. Os senhores receberam o e-mail na quinta-feira? Mas, senhores, espera aí. Essa eu não vi, não, professor. Eu fiquei até tarde tirando o nome de parte. Peraí, deixa eu ver nos e-mails. Eu posso ter mandado para a turma errada. Vamos verificar. Eu vou abrir o Outlook aqui. Só um minuto. Vou tentar verificar. Espera aí. E-mails enviados. O professor mandou sim. É que a gente não tem muito costume de abrir tanto o e-mail da sala, mas eu abri aqui e tá lá. É porque eu falei que ia mandar, né? Então enviei correto, né? Então tem lá, os senhores podem até utilizar, mas vejam bem, senhores. Cada família tem sua história, suas particularidades. Eu passei um caso, eu mencionei, um fazendeiro, etc. Isso não é terno de loja, é terno de alfaiate. Fazer um planejamento sucessório envolve uma anamnese muito ampla, envolve entrevistar a família inteira. É trabalhoso, mas é agradável. É muito melhor fazer isso amigavelmente, porque normalmente quando a família, quando o chamado pater-família, ou seja, quando morre um dos titulares do patrimônio, os herdeiros vão ter uma tendência a se desentender por causa de dinheiro. Aí ficam essas brigas sucessórias de 20, 30 anos que não se resolvem. Quando isso tudo é feito em vida, é muito melhor. É muito mais sensato. Então, eu enviei no e-mail dos senhores. Essa eu fiz recente, mas a primeira que o primeiro planejamento sucessório que eu fiz envolvia, porque tinha enteada, foi há mais de 25 anos atrás, quando isso ainda não estava na moda. E já fiz isso para diversas famílias. É muito agradável. É muito mais agradável fazer isso do que litigar 20, 10, 15, 20, 30 anos em juízo e ter uma decisão heterônoma que nem sempre agrada, pode desagradar até a todas as partes. Pois bem, então vamos lá. Até para os senhores entenderem, vocês poderiam me perguntar assim, Gomba, mas por que tanto no Código de 1916 quanto no Código de 2002, há essa restrição de que ascendentes vendam a descendentes? Qual é a ratio legis disso? É muito embora, eu já, não sei se já salientei aqui, que não nos é dado indagar a mens legislatórias numa democracia. Nós não sabemos o que 500 e tantos parlamentares queriam. Mas, assim, há indícios históricos, né? Perguntando qual a razão disso. Pelo menos em ciência nós podemos tentar perscrutar. A meu sentir, por que há essa restrição de venda de ascendente a descendente? Qual seria, entre aspas, aí, a razão da lei, a ratio legis? Vejam bem, porque, claro, se vocês estudarem contratos espécies, nós estamos quebrando um galho aqui, mas vai ser interessante, né? Está sendo, a meu ver, interessante. Vejam, a doação de ascendentes a descendentes importa, e atualmente, de acordo com o artigo 544, de um cônjuge a outro, importa
o adiantamento do que caberia. Mas vamos trabalhar só com os herdeiros, porque senão pode complicar a cabeça dos senhores, porque os senhores não viram o contrato de doação ainda. Eu até pretendo, senhores, vamos esgotar a compra e venda, doação e pelo menos mandato, né, e depois a gente retoma o estudo das sociedades anônimas. Pelo menos esses 3 eu acho que é importante, é o mínimo que os senhores têm que saber a respeito de contratos em espécie. Se nós conseguirmos chegar lá, eu ficaria bastante satisfeito. Pois bem, então vejam. Então, a doação de ascendente a descendente, ela importa adiantamento do que caberia a esse descendente por herança. Só que logo lá na frente, no artigo 549, há a previsão que diz o seguinte: nula é a doação quanto à parte que exceder aquela que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. É a chamada doação inoficiosa. Porque lá no direito das sucessões, no artigo 1789, os senhores vão ler o seguinte: havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de 50% da herança. Então, vejam, a pessoa que tem herdeiros necessários, que é casada, que tem filhos, só pode doar metade. E pode doar, senhores, para qualquer pessoa. Pode doar para um terceiro, eu costumava brincar, pode doar para quem bem entender, inclusive para um descendente. Mas vamos lá. Vamos pegar em números, talvez fique... usar um quadro de... uma transparência mais vazia, enche tanto essas transparências aqui. Vamos utilizar essa aqui tá. Pegar essa transparência e onde que está? Aqui. Vamos usar isso aqui de quadro de aula. Imagine a seguinte situação: um pai viúvo, vamos trabalhar com viúvo para facilitar nossas contas. Então, o pai viúvo tem um patrimônio tem um patrimônio de 100. Tá? Vou aumentar essa letrinha, que eu acho que eu estou com dificuldade, que vocês também devem estar. Então, o pai tem um patrimônio de 100. Esse pai tem 2 filhos, também para facilitar nossas contas. O pai pode doar inclusive para terceiros. Aqui nós estamos fazendo uma interpretação, vamos dizer, matemática do que dispõe o artigo 549 e o artigo 544 do Código Civil. Vamos lá. Então, o pai tem um patrimônio de 100. Tem 2 filhos. O pai, como ele tem herdeiros necessários, ele só pode doar 50. Concorda? É o que diz também o artigo 1789 do Código Civil. Veja, o pai pode doar metade do patrimônio, inclusive a terceiros. Né? Até a colegas de jogo de baralho, amigos, pouco importa. Qualquer terceiro. Mas a pessoa que tem herdeiros necessários só pode, então... Mas veja a seguinte hipótese. Se o pai doa, aí nós estamos retornando à exegese do artigo 544, que fala do chamado adiantamento de legítimo, adiantamento do que caberia aos herdeiros necessários pela sucessão legítima.
O pai tem 2 filhos, 2 herdeiros necessários. Não vamos colocar terceiro aqui para não bagunçar. 2 herdeiros necessários. O pai doa ao filho A. Vou tirar o código, que está me atrapalhando a digitar. Saudade do quadro. No final, eu pergunto se as aulas voltarão a ser presenciais. Então, filho A. Doa ao filho A 30. Veja, depois de haver feito essa doação de 30% do seu patrimônio ao filho A, o pai falece. Essa doação importou o chamado adiantamento de legítima, o adiantamento do que caberia a esse filho A por herança. Com o óbito, como é que vai ser partilhado o acervo sucessório? Aí vem a sucessão. Houve o óbito. O filho A já recebeu 30% do patrimônio. Ele vai ter que trazer isso à colação. Então, para igualar a sucessão legítima dos herdeiros necessários, o filho B vai herdar 50% do patrimônio. E o filho B, o filho A, mais 20. Entender essa matemática, nós temos uma certa dificuldade. Eu até gostava de matemática quando era mais jovem. Entenderam o que diz o artigo, o que estabelece o artigo 544, fala que a doação do pai para o filho importa adiantamento do que lhe caberia por herança? Entenderam essa lógica matemática aí? Deu para compreender? Senhores, por favor, perguntem. Quem não compreendeu, eu explico de novo. Porque até eu tenho dificuldade de fazer essas contas. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Vejam, a ratio legis da vedação não, da anulabilidade da venda de ascendente a descendente é evitar que o ascendente faça uma doação inoficiosa que macule a legítima, dissimulada em compra e venda. Notaram que na doação a doação, via de regra, importa adiantamento da herança. Doação. O pai doou um pouco para um filho, no óbito dele, o monte hereditário vai ser equalizado pelo Instituto da Colação. É possível que até 50% do patrimônio seja doado com expressa dispensa de colação. Um pai pode querer beneficiar um dos herdeiros, mas até metade do seu patrimônio disponível. Tudo que exceder isso é doação inoficiosa. Mas, senhores, se o pai, ao invés de doar a um dos filhos, um pai que queira, por qualquer motivo, beneficiar um dos filhos, e, aliás, uma tendência, eu já vi isso acontecer na minha família, já que eu não vou citar nome, eu não consigo entender por que alguns pais discriminam os filhos havidos no casamento e os filhos havidos fora do casamento. Antigamente eram chamados até de bastardos. Vejam que absurdo. O que o filho tem a ver com isso? Ele não pediu para nascer, pô. Então vamos supor que esse pai tenha um filho havido dentro do casamento e outro fora do casamento, esse pai queira prejudicar o filho havido fora do casamento. Esse pai tem um patrimônio de 100. Ao invés de doar, esse pai
ele poderia vender ao filho havido dentro do casamento o patrimônio de 100, podia fazer compra e venda por valor irrisório. Por patrimônio que vale 100 mil, 100 milhões, 100 mil, então o pai vai vender para um dos filhos por 1/10, 1/20 do preço. Essa foi a razão tanto do Código Civil de 16 quanto do Código Civil de 2002 em exigir a anuência dos demais herdeiros, para evitar que um ascendente faça doações inoficiosas dissimuladas em compra e venda. Conseguiram entrever a ratio legis, senhores? Gostaria que alguém mais se manifestasse. Isso às vezes é complicado mesmo no primeiro contato, para que nós entendamos. Todos compreenderam isso? Gostaria de ouvir mais algum dos colegas. Pois bem, podemos prosseguir realmente? Tem certeza que ninguém quer perguntar nada? Vamos lá. Então, vejam, essa é a ratio legis. Evitar, portanto, que um dos herdeiros seja prejudicado em demasia. A doação pode ser feita. A compra e venda depende do consentimento do cônjuge, que também é herdeiro, ou seja, do consentimento dos demais herdeiros. Todos compreenderam, então, a ratio legis desta restrição, dessa necessidade de consentimento dos demais herdeiros na venda de ascendente a descendente? Todos entenderam aí a ratio legis disso? Professor, e mesmo com a anuência, vamos supor que todo mundo quer fazer essa simulação, todo mundo concorda, e ele não coloque um preço verossímil, justamente porque seria para dissimular uma doação. Mesmo assim, o contrato seria válido? Sim. Porque aí, se todos os demais herdeiros concordaram, não houve prejuízo para ninguém. E é uma hipótese rara. Se alguém for prejudicado, não vai concordar. Mas se todos os herdeiros anuírem, aí a não ser que fique comprovado o prejuízo. Aliás, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem entendido, e a meu ver isso também não é muito correto, não. Houve uma venda descendente não consentida. O pai vendeu para um dos filhos sem o consentimento do outro. O entendimento doutrinário clássico é que o filho que não consentiu, ele poderia anular e pronto. Porque a lei exige o consentimento dele. Só que, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido o seguinte: cabe ao filho que não consentiu, a prova do não consentimento é muito fácil, não consentir e pronto. Provar também que houve algum prejuízo. Isso a lei não exige. E se invoca o princípio do pas de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. Não acho isso muito técnico, a doutrina mais clássica também não vê isso com bons olhos. Eu respondi seu questionamento? Acho que sim, respondeu. Se não ficou claro, pergunta de novo, porque às vezes talvez eu não tenha entendido a pergunta. Não, mas era isso mesmo. Mesmo se o preço não for verossímil, se todos acordarem... Todos acordaram. Não. Talvez aí tenham feito isso para reduzir carga tributária, não sei por que teriam feito isso, eu não consigo imaginar. Bom, então, colocadas essas premissas, agora
é que nós vamos começar a problematizar, senhores. Entendemos a razão, o conceito e a ratio legis dessa restrição que permeia a venda de ascendentes a descendentes, e agora nós vamos começar a problematizar um pouco mais. A primeira problematização que eu proporia é a seguinte. Quando a lei fala em anulabilidade da venda de ascendente a descendente, é só de pai para filho? O que os senhores acham? Eu acho que não. Concordo. E aí a doutrina é praticamente unânime. É de avô para neto, ou seja, de qualquer ascendente para os descendentes. Porque seria muito fácil. Tem um neto, eu vou fazer a compra e venda, e com isso eu vou tentar transferir tudo para um neto do filho predileto. Então, e a dicção não é pai para filho, é ascendente para descendente. Porque essa problematização, ela não há tanto dissenso doutrinário e jurisprudencial a respeito dela. Mas daqui a pouco vocês vão ver que tem cada discussão a respeito da venda descendente. Eu receberia tudo da minha avó. Tá vendo? Eu sei que é brincadeira, né? Mas os herdeiros, às vezes, ficam muito gananciosos. Isso é terrível. Tá, vamos lá. E, normalmente, o herdeiro mais ganancioso é o mais pródigo. Senhores, eu já vi cada briga. Já está acabando a aula, eu vou contar um caso, para os senhores ficarem chocados, mas esse eu vou pausar a gravação, né? Porque tem casos que aqui pode identificar, esses casos foram rumorosos, esses casos foram em Uberlândia. Então, eu vou paralisar a gravação, conto o caso, e a gente prossegue problematizando sobre a venda descendente no próximo encontro. Então, eu vou pausar a gravação. Mas vamos continuar aí na plataforma. Pausar